Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petro poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petrobras a 37,76 você teria o equivalente a um dividend yield de 26,4%. E não somente isso, hoje as ações da Petrobras poderiam estar absurdamente baratas e se valorizarem fortemente no longo prazo, trazendo até um retorno de mais de 1000% olhando para os próximos 10 anos. E existe um fator escondido que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer a Petrobras trazer um retorno bem expressivo aí para os próximos anos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras é uma das ações da carteira do canal. Perceba que eu tenho 7% da carteira nas ações da Petrobras. Então, é uma representatividade bastante interessante. Inclusive, as ações da Petrobras seguem se valorizando na bolsa. Perceba que no último mês a ação se apreciou mais de 23% na cotação. Isso aqui é muito triste para o investidor de dividendos, porque o investidor gosta de acumular na baixa, ele não quer que as suas ações se valorizem, senão dificulta para comprar e você acaba recebendo um dividend yield menor. Ah, mas eu tive de ganho de capital, só que você não vai vender. Você quer segurar a Petrobras pelo menos para anos, então você tecnicamente ficou aí no 0 a 0 na prática. É triste quando uma ação sobe, só contempla de fato o ego. Antes da gente falar sobre essa perspectiva de continuidade da alta, dividendos que a empresa pode pagar, o fator escondido tão prometido, precisamos tratar aqui um pouco sobre Petrobras, porque todo mundo ao falar de Petro fica viciado em falar sobre política, é falar sobre Lula, é falar de governo de direita, é falar aí, né, sobre questões macroeconômicas. Esqueça isso, pessoal. O que vai gerar valor de fato no longo prazo, isso para você que olha lá na frente, é o resultado das empresas. Por isso que você precisa olhar para a composição de receita da Petro. Hoje a Petrobras, que ela é uma gigante, a gente sabe. Porém, olha só quando a gente dá uma olhadinha aqui na composição. Perceba que o grande fator de crescimento para a Petrobras é o petróleo. Então o petróleo é o que manda, é o que dita os resultados da Petrobras lá na frente. Por isso que quando você dá uma olhada aqui no Brent, se a commodity, que é o preço do barril do petróleo cru, estiver em queda, a Petrobras pode ser prejudicada. Porém, se o preço do petróleo estiver em alta, a Petrobras pode ser beneficiada. E o que acontece, pessoal? Existem 3 fatores que eu acho que Petro hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. O primeiro fator é que a Petrobras tem um baixo custo de extração. Comparando com suas pares globais, ela tem um dos menores custos de extração do planeta, fazendo com que dificilmente ela tenha prejuízo caso o preço do barril caia. Segundo fator é a própria proteção do mercado, porque o mercado jamais vai deixar o barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global nas petrolíferas, porque as petrolíferas, elas são extremamente importantes para a cadeia produtiva global. Então, quando há um choque nas commodities, o mercado tende a injetar liquidez para que os preços voltem a ser negociados minimamente razoável. E o terceiro fator, além de uma dívida líquida muito controlada, porque a Petro tem uma dívida baixa, você ainda tem de que caso o preço do barril fique acima de $40, né, você recebe um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares. Então você já percebe a segurança que o investidor de dividendos tem. Consequentemente, você tem um dividendo mínimo de 20 bilhões. Se você considerar um operacional parecido, supondo de que a Petro tenha um fluxo de caixa livre, mesmo com a desvalorização do Brent, você pode supor que ela terá um dividendo de 41 bilhões para este ano, isso desconsiderando extraordinário. Se você divide isso aqui pela quantidade de ações da Petrobras, você tem 3,22 por ação. Por esta cotação de 37 ainda não é uma má ideia. Você ainda tem um dividendo de 8,7% ao ano. Perceba que é um bom dividendo para uma empresa que está em uma fase de crescimento que eu já vou citar já já.
Aí você tem 8,7% ao ano de dividendos. Porém, aí é que tá, quanto que cresce o lucro na média da Petro? Se a gente vai usar uma fórmula velha e muito boa, 1 menos payout médio da Petro fica em 30%, pelo menos das estatais, né? 40% na verdade, 40%. Aí você vai jogar um ROIC, retorno sobre o capital investido. Pablo, por que não ROI? Porque ela tem dívida, então a gente precisa olhar para retorno sobre o capital investido. Então você tem aqui na Petro pelo menos 14% de ROIC, retorno sobre o capital investido nos acionistas. Então você tem uma taxa de crescimento provável de 8,4% ao ano. Eu vou jogar 9, dado os fatores atuais. Se você joga aqui, ó, 8,7% ao ano em dividendos mais uma taxa de reaplicação, você pode ter 20% ao ano lá no longuíssimo prazo com ações da Petrobras. Será que ela gerou mais que isso? É óbvio que gerou, desconsiderando a inflação, você teve 1.600% de retorno. Se a gente jogar a taxa anual composta nisso aqui, ó, 1.630% de retorno lá na frente, pessoal, é um baita retorno. Você conseguiu aí, ó, basicamente 33% ao ano na média. Para uma empresa que cresce a uma taxa de 8 e hoje ela está sendo avaliada para um EV/EBITDA na faixa de 4, até usando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, você já observa que a ação tá barata. Se ela cresce 8 e tá em 4, você tem aí um ratio de 0,57. Somente para a Petrobras negociar em uma vez, a ação precisaria se apreciar pelo menos ali uns 75% na cotação. E quer ver quando você joga ali pela lógica do Graham. Então você pode ter uma alta ainda maior, considerando aqui o EBIT da apuração atual vezes valor patrimonial. O preço justo aqui, ó, das ações da Petrobras é de, né, R$ 84,85. Dividido aqui, ó, por este preço de 37, você tem um potencial de alta de 129% na cotação. Perceba que ela poderia dobrar de preço. E não somente isso, olhando para o próprio EV sobre EBITDA, para confirmar a nossa tese, a média setorial é negociar em 9. Então vamos fazer aqui uma conta de padeiro, já sei a dívida líquida de cabeça por nossa sorte, para não atrasar aqui no vídeo. Então se você usar uma geração de caixa e multiplicar aqui por 9 vezes, você descontar a dívida líquida, o valor de mercado justo da Petro seria de 1,4 trilhão de reais. Se eu dividir por esse valor de mercado atual, você tem um potencial de alta de 191% na cotação. Perceba que, ao que tudo indica, por todos os indicadores que a gente tem de valuation, a Petro poderia dobrar de preço, denotando de que a ação poderia estar muito barata. E esses R$10 por ação, Pablo, será que você não tá viajando na maionese? Você não tá nos enganando? Olha, pessoal, é claro que não. O meu propósito aqui com vocês é sempre passar a verdade. Porém, quando eu sempre falo num vídeo aqui, ó, R$10 por ação, R$5 por ação, eu coloco isso lá na frente, para pelo menos uns 5 anos ou mais. São raros os vídeos que eu falo de que esse dividendo será de uma vez só. Se a gente considerar 3,22 por ação no cenário conservador com Petro, supondo de que a commodity não sai do lugar, até porque a gente não consegue prever, né, o preço do barril no curto prazo, você joga isso aqui por 3 anos, você já supera, chega perto ali dos R$10 por ação. Então eu diria que em 3 anos e 5 meses você chega a esses R$10. Para você que está comprando aí hoje a ação a 37, já esteve mais barata, você está conseguindo ter 27% de yield, tá? Então perceba que o grande retorno da Petro veio dos dividendos, porque a ação em si, pessoal, se você olhar aqui, ó, muitos pensam que esse retorno foi por conta da alta, não foi não. Se jogar aqui nos últimos 10 anos a cotação padrão, a ação mal subiu, tá? Claro, subiu de fato, perceba que a ação saiu ali, né, dos seus mais ou menos 4 a 10 reais. Se você jogar aqui por 4 reais, hoje você tem uma ação a 37, a Petro subiu ali pelo menos uns 825%. Mas olha o retorno total que ela deu, 2.800%. Então se você fizer uma razão de 825 e dividir por 2.800, você teve aí de que a valorização apenas contribuiu para 29% do retorno total. E se você fizer isso aqui, né, 29 menos 100, você tem aí de que o dividendo representou 71% do retorno total acionista. Então perceba que no longo prazo os dividendos vão representar o maior retorno para o investidor. Em não todos os casos, tem algumas empresas que de fato vão se valorizar e a valorização vai representar a grande parte. Porém, pessoal, prefira que seja por proventes, tá? Porque se você vender, você vai ter que pagar 15% de imposto, então você já está perdendo dinheiro. É muito melhor que o dividendo ele é isento, claro. Por mais que teve essa tributação no Congresso, da tributação dos dividendos, ele ainda cai líquido na sua conta, ele é sempre positivo. Já o ganho de capital não. Você precisa vender lá na frente, pagar impostos, emolumentos para a corretora. Então assim, pessoal, o dividendo é sempre bem-vindo e ele faz parte aí do nosso retorno, olhando para médio e longo prazo, tá? Então perceba que tanto esse fator de alta pode acontecer e a Petro estaria barata se você observa por uma lupa de dividendos. Tá bom, Pablo, mas qual que é a principal cereja do bolo? É o que eu chamo de margem equatorial. A margem equatorial poderia fazer com que a Petrobras ingressasse em um novo ciclo de crescimento. Todo mundo sabe que o pré-sal foi o principal fator da Petrobras crescer de 2015 para cá, aumentando sua produção de barril de petróleo. Porém,
Já para os próximos anos, o pré-sal ele tende a se estagnar, pretende a ter um declínio na produção. Então, a margem equatorial entrando em ação, você pode ter a Petrobras dobrando sua produção daqui a uns 5 a 6 anos. E quem sabe, daqui a uns 5 a 6 anos, o EBITDA dobre e, consequentemente, você estaria comprando uma empresa ainda mais barata, considerando a margem equatorial. Detalhe que essas contas que eu fiz aqui sobre Petro, eu não considerei a margem equatorial. Então, você percebe que a ação poderia estar absurdamente descontada. Você poderia estar comprando uma empresa, se ela hoje aí tem um valor de mercado de 400, 500 bilhões, sendo aqui, se a empresa dobrar o seu lucro lá na frente, você poderia estar comprando uma empresa aproximada aí por mais ou menos 2 vezes lucro, tá? Então olha só como a Petro está barata, só que para isso acontecer, a margem equatorial tem que entrar em vigor e já está entrando. Se você dá um Google aí, você pesquisa margem equatorial, explorações da Petrobras, você consegue acompanhar em tempo real. Falta de informação é o que a gente não tem na atualidade, pessoal. Então hoje não tem desculpas, tá? Você tem aqui o canal, você tem notícias, você consegue se informar. Quem não consegue se informar são apenas pessoas preguiçosas, que não querem se dar o trabalho de estudar a empresa. Só que, pessoal, se você é um investigador, você precisa estudar. Não é simplesmente você pegar ali, ó, na carteira, vou comprar a Petro e acabou. Não é. Você precisa saber o preço de entrada, precisa saber se a ação tá barata, precisa saber se lá no longuíssimo prazo vai ser uma boa decisão. Tudo isso a gente faz contas, tá? E acredito que hoje Petro possa estar, sim, muito descontada. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso, eu tô aqui só na parte pré-estreito projetivo, e você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Totalmente aí, né, disponível para vocês. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações das baratas pela Magic Fórmula. Fora também o preço teto projetivo, que foi a tela principal que eu coloquei aqui para vocês. Mas observem, olha o tanto de empresa para estudar, automatizada, em tempo real, e totalmente disponível ao seu dispor para vocês. Tá bom, Pablo? Onde que está o link dessa belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aí na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil, tá? E você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros, pessoal, apenas por R$19,99 por mês para você ter acesso a um conteúdo imersivo. Muitas pessoas aqui no canal me perguntam: Pablo, é legal os seus vídeos, mas eu quero aprender a calcular, eu quero aprender a me tornar um investidor independente, fazer essas fórmulas que você faz sem eu precisar, né, de acompanhamento. Bom, pessoal, eu diria que essa parte de membros é justamente para você. Ela conta por apenas R$19,99 por mês com o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de 40 aulas que eu deixei disponível aqui para vocês, para quem é membro do canal. Você pode assistir todo esse curso por apenas R$19,99 por mês, fora os meus vídeos de small e micro caps que eu acabo não comentando na parte pública. E perceba que a parte de membros aí já tem uma bagagem completa para você se tornar um investidor muito poderoso, sabendo analisar sem precisar de casas de análise. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal e adquira a planilha das ações mais baratas, que com esses dois, pessoal, de fato, tá? O seu conhecimento vai sair de 10 para 95, pessoal. Então já percebe aí a diferença. Eu tanto garanto isso, de que você, malemar, vai precisar aqui de mim para ficar analisando. Mas claro que eu recomendo que você sempre, né, obviamente, assista os vídeos do canal, porque eu sempre venho com novidades novas aqui e geração de valor para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta aí de 10 mil inscritos no canal. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tenho ação na carteira e acho que vai me trazer sim um excelente retorno olhando lá para frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!